Boas tardes, boas noites, dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que é a história espiritual do planeta Terra, com vista sempre nas programações e planejamentos do próprio Cristo em relação ao desenvolvimento da humanidade. E numa visão muito peculiar, ele demonstra, Emmanuel coloca as causas que tiveram como consequência os desdobramentos da nossa história acadêmica, né? Como conhecemos aqui. Na última reunião nós tivemos a leitura do final da Idade Média, em que aqui entendida a Idade Média desde a queda do Império Romano, do Ocidente, até, com a invasão de Roma, né, até 1500 aproximadamente. Essa é a Idade Média. A Idade Média se divide em duas partes, didaticamente. A primeira parte, que é chamada Alta Idade Média, que é até o século XI, e a Baixa Idade Média até o século XV, né? Qual é a diferença? Que na Alta Idade Média predominam os meios, os meios de produção, o modo de produção medieval, que é a exploração agrária, a exploração da terra, né? Os servos, toda uma forma de sobrevivência de um feudo. Então a unidade básica é um feudo com o senhor feudal, que é o dono do castelo e da região. Depois tem os vassalos, que são os seus, aquilo que comporia, entre aspas, a corte local, e os servos, né? Os servos são aqueles camponeses que prestam subserviência direto ao senhor feudal, através de todos os meios de produção da terra, né? Desde o uso dos equipamentos do senhor feudal, a obrigação de dar parte da colheita a esse senhor feudal e, inclusive, se submeter quase que dando direitos de vida e morte sobre os seus servos, né? A gente até caracteriza isso, a história, como talha, banalidade e corvéia. Essa é a Alta Idade Média, né? A partir do século XI, com a tentativa da liberação de Jerusalém, né, dos turcos, então formam-se as cruzadas, que para chegar da Europa até Jerusalém restabelece forçadamente a ligação entre as cidades, ressurgindo atividades de comércio, de circulação, começando a quebrar esse vínculo demasiado à terra. Por isso que se chama Baixa Idade Média, que prepara para o Renascimento a partir de 1500. Né? Então estamos nesse trecho da Baixa Idade Média, né? Século XI em diante, em que são descritas aqui bem superficialmente as cruzadas, né? Nesse período, vários espíritos superiores reencarnam tanto dentro da Igreja Católica quanto fora da Igreja, né? De uma forma mais popular, né? São os líderes populares. Esse paralelismo faz com que a presença dos propósitos do Cristo tente atuar nas instituições e fora delas, né? Destacando-se aqui a figura de São Luís, né, que era o Luís IX, rei da França. Se destaca aqui também Francisco de Assis. Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista, exerce um papel interessante, né, de dinamismo, de atuação, ao renegar a riqueza do pai, ao reconstruir a igreja a partir de ruínas, igreja local, a partir do enfrentamento
com o próprio Papa para fazer com que seus seguidores sejam reconhecidos pela Igreja Católica e também, inclusive, na guerra com os árabes, indo tentar uma conciliação com o próprio sultão, né, para poder manter não acabar com a guerra, mas que pudesse haver um convívio entre árabes e europeus em Jerusalém e em todas as regiões ali que vinham sendo ocupadas desde os séculos VII e VIII, né? Então eu vou ler o último parágrafo bem rapidinho, só para a gente ter uma liga aqui. O esforço dos emissários do Cristo. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís IX de França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo seus sagrados deveres espirituais, com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Mas, compelidas pelas leis do amor que rege o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. E hoje começamos o trecho inédito, né? Pobreza intelectual. No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização de sua unidade política. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. A Europa era ignorante, né? Quem salvou, em parte, a intelectualidade da Europa foram justamente os árabes invasores. Eles detinham uma cultura muito maior do que os europeus, né? Aliás, são deles os primeiros conceitos de biblioteca pública, universidade pública, hospital público, né? E traziam de suas regiões conhecimentos que nos acompanham até hoje. A nossa matemática, os algarismos, al aí né, o prefixo que designa a origem árabe, né? Os azulejos, né? Álcool e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia, na Europa não havia relógio, né? Porque quem vive no campo não está preocupado com a hora, o minuto, o segundo, ele está preocupado com o clima. Então, para ele, a sua atividade rural é dada pelo começo do dia, pelo sol, né? A hora que o sol nasce. Então, esses relógios europeus eram precários, relógio de praça de sol, essas coisas. Já os árabes não. Eles tinham relógios, né, mecânicos que, obviamente, né, que mediam até segundos, né? Para eles era muito importante essa questão da velocidade, inclusive a arte, né? E essa questão do vidro, né? Porque a sua origem era o deserto. O deserto
areia, né? E faz um frio razoável. Então era comum fazer fogueiras, né? É comum fazer fogueiras no deserto. E o fruto dessas fogueiras, a hora que se apaga, embaixo, é que surge o vidro. Por que que é o vidro? Porque ele é a fusão da areia, que é sílica, né? Então eles, a partir daí, né, desenvolveram técnicas de fabricação de vidro, de uma série de avanços que a Europa desconhecia, né? Continuando Emmanuel aqui. Os estados que se levantavam organizavam as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros, onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade. Temos aqui, né, um filme muito conhecido, O Nome da Rosa, que exemplifica isso, né? Que os mosteiros eram locais em que se preservavam os livros, as bibliotecas, né? Eram bibliotecas, diríamos assim, oficiais. A sua maioria de monges, padres, né? Eles transcreviam os livros que sobraram lá, que eles pegaram já da antiga Grécia, né? Aqueles que sobraram da biblioteca de Alexandria, aquelas informações gregas, né? E eles copiavam, mas eles eram analfabetos. Eles desenhavam as letras, eles não entendiam o que estava escrito, eles simplesmente reproduziam, né? Sem conhecer, tal grau de ignorância do europeu médio à época. E tudo isso fechado nos mosteiros. Tudo, como a gente comentou, as primeiras universidades tiveram origem com os árabes, né? Por quê? Porque a igreja exercia um papel ferrenho já nesta época, né? Aliás, as duas únicas instituições que atravessaram todos os séculos e chegaram até nós hoje, século XXI, foram o direito romano e a Igreja Católica. Todas as outras instituições, de uma forma ou de outra, já se transformaram. Agora, esses dois conceitos atravessaram toda a história desde a Antiguidade Romana. Continua, Emmanuel. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia, então senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e morte sobre as criaturas, considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição, depois do século XIII, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes como as de Paris e de Bolonha, que serviram de modelo às de Oxford, Coimbra e Salamanca. Então, o que a igreja fazia? A igreja não deixava a ciência andar, né? A ciência se escondia atrás do que a gente chama de alquimia, né? Das transformações, era aquele folclore todo, né? O corpo humano, ele era inviolável, você não podia fazer estudos sobre o corpo, dilacerar, pesquisar e etc. Estudo na Idade Média, a partir do Renascimento isso muda, né? E com isso, o que existiam eram justamente essas crenças, superstições, sempre sob o temor da igreja, né? A igreja, através da Inquisição, controlava absolutamente tudo. Inclusive esses líderes religiosos que pensavam um pouco diferente da própria igreja. Como nós comentamos aqui dos cátaros, né? Que eram seitas reencarnacionistas e com reconhecimento da comunicação dos mortos, mas eram tidos como os hereges, os valdenses. E essas seitas, assim como outras menores, acabaram sendo extintas por força da Inquisição
dentro da ideia das cruzadas, né? Muitas delas, alguns membros sobreviveram e prepararam, já no final da Idade Média, o que seria o protestantismo, né? Mas eles se reuniam em florestas, eles tinham todo um cuidado para não serem pegos pela Inquisição, pois saberiam que era uma questão final. E com isso, todo o conhecimento ficava, né, de teologia, de ciência. Só para a gente ter uma ideia, filosofia, existe a filosofia dos gregos, né? A filosofia grega, Aristóteles, Platão, e depois, com a advinda do Cristo, né, a partir de Paulo, nós temos o cristianismo, né? Dentro desse período de Idade Média, surgiram basicamente só duas correntes de pensamentos, que era de Santo Agostinho, combinado com a filosofia grega de Platão e Sócrates, né? E a outra que era de Tomás de Aquino, embasado também no outro grego, que era Aristóteles. Então, nós temos o pensamento aristotélico tomista e o platônico agostiniano, ou vice-versa, como queiram. Mas são dois paralelos, porém, todos eles dentro da filosofia cristã. Eram formas de interpretar, de combinar os conhecimentos gregos, a filosofia grega com os ensinamentos do catolicismo, né? Isso tudo rompe a partir do Renascimento, né? Aí já entram outros questionamentos, Renascimento aqui a partir de 1500, né? Com outras ideias. Antes de 1500 isso já está bem efervescente. E aqui começa, né, Emmanuel, ele vai e volta um pouquinho, ele já fala do Renascimento, depois ele volta um pouquinho, e vamos lá o que ele está nos apontando. Renascimento. A esse tempo, opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evolvidos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades: teologia, medicina, direito e artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. Rogério Bacon, franciscano inglês, notável por seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. Eu fico imaginando o que um espírito deve ter feito aqui na Terra para merecer um elogio de Emmanuel, né? Tal a vida que ele levou aqui, bem expressiva em todos os pontos. A Igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo, maxime no capítulo da medicina, que, desprezando a observação atenta de todos os fatos, se entregou à magia com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, a arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções em voga, com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos, consolidavam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Então, comentário sobre o que ele colocou de medicina, até já no início do Renascimento, né, todos os conhecimentos de medicina eram aqueles gregos, né, todos eles. Tudo que se falava era de Galeno, eram todas informações da Grécia, porque não tinha mais base para se estudar durante todos esses séculos seguintes, né? E o corpo sendo inviolável, não tinha como haver algum estudo nesse sentido, né? Nós vamos comentar depois de uma figura muito interessante chamada Miguel Servet, que descobriu a relação entre o sistema circulatório e o pulmonar. Isso foi já no século XVI, né? Mas justamente, e mesmo assim ele acabou sendo queimado na fogueira. E a arquitetura, né?
todo o conhecimento estava nos templos, nas pedras, nas igrejas, nos monastérios, né? Não havia esse conceito de publicidade, divulgação da informação. Se alguém quisesse estudar, tinha que estar vinculado à Igreja Católica. Vamos até mais longe, né? Quiser estudar, não só, mas se quiser ter 3 refeições por dia regulares, se filia à Igreja Católica, né? Porque vivendo como um comum, não detendo nenhum meio de produção próprio, estava à mercê das ocorrências, né, das circunstâncias. E nada lhe garantia a alimentação diária, que dirá continuada, a menos que você participasse, né, ou da nobreza, né, ou da igreja, porque aí existia essa garantia, né? Então muitos se vinculavam a essas instituições para garantir a própria sobrevivência, e não necessariamente por vocação. Puxa, voou nosso tempo, né? Eu vou só fazer a leitura do primeiro parágrafo aqui. Transmigração de povos. É então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro com a sua personalidade coletiva. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão na orquestra, no concerto dos povos futuros, segundo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se as bases de um mundo novo depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Constroem-se os alicerces dos grandes países, como a Inglaterra, que em 1258 organiza o Estatuto de Oxford, limitando os poderes do rei Henrique III, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. O preparo para a divisão dos 3 poderes, tá? A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica é imensa oficina de trabalho. E a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Muito bem. Na semana que vem nós continuamos esse capítulo, né, que é muito interessante, inclusive nos alenta em relação às ocorrências presentes, né, sempre com a mente de que o Cristo está no leme. Prazer em revê-los, até a próxima oportunidade. Que a paz de Jesus possa estar sempre presente junto ao nosso coração. Vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Item 2, Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim.
Não farás para ti imagens de escultura, nem de figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher do próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, abre aspas, não matarás, fecha aspas, e, abre aspas, não farás mal ao teu próximo, fecha aspas, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Item 3. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente dita, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras, abre aspas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fecha aspas, e ao acrescentar, abre aspas, esta é toda a lei e os profetas, fecha aspas. E por essas palavras, abre aspas, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J, fecha aspas. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma solicitude. Item 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente
o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar os homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Item 5. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Item 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Item 7. Da mesma maneira que disse o Cristo, abre aspas, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, fecha aspas. Também diz o Espiritismo, abre aspas, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento, fecha aspas. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que se prepara o reino de Deus sobre a terra. Aliança da ciência com a religião. Item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana.
Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência das relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Vejam que até aqui, Kardec, depois do Evangelho de São Mateus, discorre sobre as 3 revelações. Primeiro Moisés, depois o Cristo e o Espiritismo. E aí a aliança da ciência com a religião. Então, enquanto tudo isso não se cumprir e cada um de nós se alinhar com Deus, o Criador, e com sua lei, haveremos de permanecer passando por provas e expiações para que esse aprendizado vá se concretizando, o aprendizado da lei maior, porque existe uma determinação divina para toda a sua criação, que é chegar à perfeição relativa. Vamos ver agora na instrução dos Espíritos, a nova era, mensagem dada por um espírito israelita, Munhouse, 1861, item 9. Deus é único, e Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens
e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque, posto em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, diante dessas palavras tão consoladoras, pois que confirmam que estamos no rumo certo quando buscarmos relembrar os ensinamentos do Cristo através desta doutrina que tão claramente fala a nossa razão. Vamos aproveitar então essas oportunidades para a nossa reforma íntima. Que Jesus permaneça junto ao coração de cada um.